Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Noite maravilhosa. Sexta-feira, terminando a semana muito bem, começando já o final de semana. Boa noite. Estamos hoje começando aqui o nosso quadro Me Explica, Doutor. Um quadro que nós temos em que nós ficamos frente a frente com alguns pacientes, alunos que têm casos interessantes. São tantos, mas que a gente escolhe geralmente os que são mais especiais, os casos mais delicados ou os casos que nos surpreenderam para debatermos aqui e para explicarmos os exames oftalmológicos, explicarmos o que é que você precisa entender, traduzir, desvendar o que está escrito naqueles exames oftalmológicos e que vocês agora vão poder saber de modo prático, para que você aprenda exatamente o que está escrito ali e o que representa isso de danos ou de saúde para a sua visão. E hoje nós teremos aqui a honra de chamar, hoje uma live bem pragmática, para a gente terminar a semana bem, animado também. Diante de tantas notícias, nós estamos agora aqui para falar de boas notícias. Vamos falar de um resultado espetacular, um resultado muito bom com uma paciente nossa, uma pessoa que tem diabetes tipo 2. A gente sabe que o diabetes é uma série de fatores, mas que tem jeito, que dá para resolver, dá para cuidar, e é isso que nós fazemos. E nós trazemos aqui pessoas que passaram por essa tempestade, que pegaram a chuva, mas que disseram assim: olha, eu não vou ficar para trás, eu vou enfrentar e eu vou escolher. A gente sempre sabe, né, que diante de um desafio, diante de um obstáculo, nós só temos 3 opções. Vocês sabem quais são? Ou você desiste do obstáculo e aceita que perdeu, ou você empata, você fica, vamos ver o que vai dar, ou então você enfrenta o desafio e sai muito maior do que quando você estava diante dele. Então eu pergunto para você na noite de hoje, você que está aí nos ouvindo e você que ainda vai nos assistir, porque essa live vai ficar só aqui durante 24 horas, o que você escolhe? Você escolhe perder? Você escolhe empatar? Ou você escolhe vencer o seu desafio? Qual é a sua decisão? O que você quer? Então, a ideia é essa, e nessa live vai ter muito aprendizado. Estaremos diante de uma paciente nossa, uma pessoa que é muito amiga e que realmente vai nos dar a possibilidade de explicar os seus exames agora nesse momento, tá ok? Então compartilhe essa mensagem para mais e mais pessoas, para que essa mensagem do bem. Ontem a live foi muito boa aqui com o nosso amigo Dr. Flávio, nefrologista. Nós debatemos muito, demorou mais de 1 hora aqui no Instagram, falamos de tanta coisa, falamos que hoje em dia o foco, infelizmente, da medicina está na doença, e o foco não tem que estar na doença, tem que estar na pessoa, na prevenção sempre. Falamos que a arte de desprescrever, a arte de você tirar o máximo de remédio possível da pessoa para deixar ela agir de modo natural. Quando a pessoa entende o que tem que fazer, ela acaba fazendo de modo natural. E a ideia é que não haja uma dependência com o médico, sabe? Que o médico possa chegar como um professor, que chega e te educa, e você passa a fazer aquilo sozinho. Te ensina a ler, e você lê sozinho. Não precisa mais de um professor para ficar te ensinando e te dizendo que letra que é aquilo. Então, nosso papel como médico e como professor é formar pessoas, formar cidadãos, formar pessoas com saúde, pessoas que possam criar esse protagonismo e se autocuidar. Assim é no diabetes, assim são os nossos alunos, assim são os nossos pacientes. Se cuidam por um tempo e se cuidam para sempre. E é isso que vocês vão ver agora aqui com a nossa paciente Rainildes, que eu vou convidar, já vi que ela está aqui na live, e podem clicar aqui no coraçãozinho do lado, podem curtir, que é muito importante para nós também, que essa mensagem chegue a mais e mais e mais pessoas, tá ok? Então vamos começar agora. Vou chamar aqui a nossa convidada de hoje. Que é a nossa amiga. Só um minutinho.
Vou chamar ela aqui, a gente vai virar, viu, pessoal? Vocês vão virar o celular agora, vamos ficar todos na horizontal, tá bom? Aline, vamos virar aqui. Pronto. Vamos ver se tá. Aline. Oi, tá ouvindo? Só falta a imagem aparecer aqui, mas tô ouvindo, sim. Peraí que tá parado aqui, peraí. Vamos ver. Pessoal, estamos agora aqui conectando com a nossa paciente Rainildes, a filha dela, Aline, uma filha muito cuidadosa, uma pessoa que está o tempo todo junto com a mãe, que está o tempo todo cuidando, e isso é admirável e a gente tem que reconhecer, tá bom? Então, diante de uma família como essa, uma pessoa que dá todo o suporte, a gente só tem que elogiar. Fala aqui outra vez, a gente consegue estabelecer a nossa conexão para a nossa paciente Rainildes. Só lembrando que o nosso quadro Me Explica, Doutor, que é um quadro que nós explicamos os exames oftalmológicos. É uma oportunidade única que a pessoa tem de desvendar, de aprender e de prevenir o que está acontecendo na sua visão. Você que está aí, eu sei, você não aguenta mais esse embaçamento de visão, essa dor que você pode sentir, não sabendo que é o diabetes que está causando isso aí tudo, pessoal. Então, meu Deus do céu, aproveite essa live, esse momento, para aprender e para poder melhorar a sua visão. Vou convidar agora aqui a Aline, vamos ver? A gente consegue estabelecer aqui a nossa conexão. Álvaro, tá parado a imagem. A internet, será? Você retirei até do Wi-Fi, botei na internet do celular normal. Acho melhor manter no Wi-Fi. Peraí, eu vou ligar. Vai lá. Pessoal, enquanto isso nós vamos aqui falando, aguardando aqui a conexão com a nossa paciente Rainildes. Lembrando que hoje nós iremos falar sobre alguns exames. Eu estou aqui com os exames dela, pessoal. É um caso muito interessante. Ela tinha catarata, olha só. Diabetes apareceu na vida dela. E aí ela tinha catarata, pessoal. Causou uma catarata, né? Que é um embaçamento de visão. A pessoa fica preocupada logo, achando que tem algum problema mais grave. Começa a não enxergar mais direito. Aquela visão que eu sei que você já tem ou que algum familiar seu tem também. Aquela visão embaçada, que você fica preocupada, angustiada, não sabendo se vai dar conta de pagar o tratamento, não sabendo se tem que operar naquele momento, o que tem que fazer. Pessoal, existem muitas dúvidas nas pessoas que têm algum tipo de sintoma na visão. Que tem embaçamento, que tem coceira, que tem aquela dor, aquele peso na região dos olhos. O diabetes assusta muito, mas assusta mais quando a gente não sabe o que fazer diante do diabetes. Então eu te convido aqui a sempre participar e estar conosco, pois dessa forma você vai aprender um pouco mais. Você vai poder tirar mais seus medos e poder conhecer o que o diabetes causa e, além disso, como prevenir isso. Quem dera se as pessoas que hoje sofrem de problemas de visão por diabetes soubessem disso antes. Quem dera, dariam tudo para ter essa informação mais cedo. Então vocês têm a oportunidade na mão de vocês de poder aprender e ter uma pessoa que pode ajudar, contribuir no que for preciso para a saúde visual de cada um de vocês. Tá bom? Então vamos para frente, vamos compartilhando, vamos aqui participando de coisas úteis. Menos jornal, menos coisas ruins, mais energia boa, mais diabetes com visão, com coisa boa, entendeu? Então vamos participar juntos aqui, que isso aqui importa, tá bom? Vou chamar aqui a nossa convidada, nossa doutora Aline, a filha da dona Rainildes. Vamos lá. Vamos tentar estabelecer aqui mais uma vez a conexão, tá bom? Pronto. Mais uma vez a conexão, tá bom? Fala. Boa noite. Boa noite, dona Rainildes. Conectou aí? A senhora tá me vendo aí? É o quê, Álvaro? A senhora tá me vendo aí? Ô, lindão. Ah, tá, mas porque não apareceu aqui a imagem. Ah, mas eu tô aqui. Mas a senhora tá me vendo? Vocês estão conseguindo ouvir? Tô te ouvindo. Você me ouve? Ouço, mas não tô lhe vendo, Ai, é porque eu tô muito feia. Tá nada, a senhora é linda. Não, danado. Deixa eu ver esse daqui. Vamos ver.
Pessoal, estamos tentando aqui a conexão. Vou tentar mais uma vez. Vou chamar pelo da senhora. Vamos ver se dá pelo dela, Lima. Pelo da senhora Ranildes. Agora sim, Aline. Agora sim, hein? Fica na horizontal. Tá aí. Na horizontal aí, melhor. Isso. Agora sim, gostei de lhe ver. Fiquei mais feliz agora. Boa noite. Boa noite, dona Ranildes. É uma honra ter a senhora aqui conosco nesse momento, participando aqui conosco aqui do nosso quadro Me Explica, Doutor, que é um quadro que nós temos às sextas-feiras. Nós temos a honra de convidar aquelas pessoas especiais, aquelas pessoas que realmente tiveram uma história com o diabetes e ainda tem de superação. Então, eu lhe recebo aqui com umas fervorosas boas-vindas e quero lhe agradecer muito por estar aqui conosco nesse momento. Senhora Ranildes, minha amiga, uma boa noite. Boa noite, é um prazer, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Como é que a senhora está? Eu queria que a senhora comentasse assim, um pouco da sua história, naquele início, logo quando a senhora descobriu que era diabetes. Como é que foi esse momento quando a senhora descobriu o diabetes na sua vida? E Álvaro, eu trabalhei muito tempo dando plantão à noite. Trabalhava uma noite, folgava 3. E ficava até 4h30 da noite, atendendo, relatando. Aí eu vi, a lâmpada não era muito boa na nossa sala do serviço social. Então eu fui sentindo que a vista estava aquele vulto, aquela coisa. Aí eu falei com a Aline, vamos embora no Álvaro. Aí nós fomos, aí você no exame disse, futuramente nós vamos fazer uma catarata. Nesse espaço de tempo, fazendo exame de glicemia, esse exame de rotina, foi detectado que eu tenho glicemia. Diabetes. Glicemia alta, diabetes. Eu estou fazendo tratamento com o doutor Márcio Esteves, geriatra. Certo. Mas me diga uma coisa, dona Ranilde. Nesse momento, então, a senhora não sabia que ela tinha diabetes e aí descobriu por conta da visão embaçada. Como é que foi essa experiência? Em algum momento, a senhora ali, durante seu trabalho, a senhora percebeu que a visão ficando embaçada era por conta do diabetes ou a senhora não tinha nem noção disso? Eu botava a culpa na lâmpada. Na lâmpada, que era essas fluorescentes, só tinha uma funcionando. A outra estava queimada. Eu nunca reclamei. Entendi. Então a senhora achava que... Olha só, pessoal, que curioso, que coisa importante. A pessoa achava que era a lâmpada e realmente faz sentido. Poderia ser a lâmpada mesmo, né? Que estava causando aquela dificuldade de visão. E aí acontece, a senhora veio, nós examinamos, e aí, claro, pessoal, isso é óbvio, fica aqui a primeira lição da aula de hoje. Qualquer cirurgia de catarata, qualquer avaliação, consulta que você fizer da sua vista, tem que ser perguntado, arguído, se você tem catarata, se você tem diabetes ou não. Porque é uma coisa que vai interferir em todo o restante do exame. Dona Ranildes, prossiga. E nós descobrimos a catarata, e como é que foi? Assim, a senhora percebeu, foi rapidamente que a senhora foi perdendo a visão? Ou foi uma coisa mais longa, assim? Como é que foi essa trajetória? Bastou fazer o exame ocular que parece que aumentou. Aí eu voltei aí e fiz os exames que você pediu e marcamos a cirurgia do primeiro olho, o esquerdo, que era o que mais ficava embaçado. Aí fiz a cirurgia, o repouso foi seguido rigorosamente, 30 dias, eu não pegava peso, eu não deitava do lado do olho operado, eu almoçava, botava o prato em cima de uma panela grande para não baixar a cabeça, ficar no mesmo nível. Me davam água, eu nem copo d'água eu bebia, com minha mão, eles me davam água e segui riscamente o repouso. 30 dias depois, fiz o segundo olho. Viu? Calma, Dona Inês, calma. Vamos lá.
Mas antes de a senhora fazer a cirurgia de catarata... Cadê a outra bonita? A outra bonita. A bonita. No caso, antes de fazer a cirurgia de catarata, a gente sabe que a gente estabilizou, né? Estabilizou bem a glicemia, organizou bem. A senhora foi encaminhada para o endocrinologista para fazer seu acompanhamento. Tudo isso, como é que foi essa experiência, assim, de a senhora ter que controlar primeiro o diabetes, se preparar primeiro para poder fazer uma cirurgia de catarata? Não, Álvaro, foi depois que eu fiz a cirurgia de catarata que eu fui no geriatra, depois no endocrinologista, nutrólogo, nutricionista. Foi depois da cirurgia do segundo olho. A senhora lembra quanto que estava? Como é que estavam seus exames? Como é que estava a glicemia? Como é que estava? De glicemia, estava 220. Glicada. A glicada. Glicada, quase 8, né? Quase 8. Que é o Isso. limite. Pessoal, é o seguinte, para você operar de catarata, você tem que estar pelo menos abaixo de 8,5. Abaixo de 8,5. E um exame é fundamental de a gente fazer, que foi aquele que a gente fez na senhora, que é o chamado fundo de olho. Fundo de olho. Aí eu fui no cardiologista, fiz o que é feito antes de fazer a cirurgia. O risco cirúrgico. Lá na cardiomédica. Pessoal, é o seguinte, aqui a gente tem que chamar um ponto aqui de atenção. Mais importante do que a glicemia, até do que a glicada, é como que está dentro do olho. Porque se dentro do olho tiver com várias lesões, não pode operar de catarata. Se tiver dentro do olho bom, como está, eu vou já antecipar aqui o caso de Dona Ranildes, e eu vou mostrar aqui os exames dela, que eu estou aqui em mãos agora, eu peguei da clínica, aí você pode operar de catarata. E aí você vai ter um resultado muito bom. Porque vamos pensar uma coisa, a cirurgia de catarata, Dona Ranildes, ela pode piorar a retina, se já tiver descompensada. Se a retina, ao fundo do olho, já tiver muito alterada. E que não foi o caso da senhora. Ou seja, a senhora teve uma coisa muito boa, uma particularidade. Seu caso é um caso que vale a pena a gente discutir aqui. Porque a senhora evoluiu com catarata rapidamente por uma descompensação rápida da glicose. Só deu para entender? Não era muito tempo que a senhora tinha diabetes, Dona Ranilde. A senhora desenvolveu diabetes há pouco tempo. E como é que eu tenho certeza disso? Como é que eu tenho certeza disso? Porque eu examinei o fundo do seu olho. E o fundo do seu olho diz toda a verdade. Ele não tem sinais de que a retina já está comprometida há muito tempo. A sua retina é fantástica, ela é boa, o que permitiu a senhora fazer a sua cirurgia de catarata com sucesso. Então, pessoal, é uma pergunta que me fazem muito. Doutor, mas e aí? Estou com catarata e aí agora a retina está ruim também. Não, são duas coisas diferentes, olha. Olha aí, Dona Ranildes. Nós temos aqui a catarata e aqui atrás é a retina. Então, é possível você ter catarata e você não ter nada na sua retina, como foi o seu caso. E é isso que nós vamos informar agora, para que a senhora não conte ainda o final da história antes do tempo, Dona Ranildes. Vamos contar o final da história, viu? Tá bom? Mas aí me conte. Então, a senhora em casa ficou assim, tendo dificuldade de fazer suas coisas em casa. Como é que foi esse momento ainda antes da cirurgia? Não, só a vista embaçada, coceira no olho para dirigir. Quando eu não podia dirigir, embaçava tudo. Foi, né? E a senhora tinha dificuldade... O que a senhora mais tinha dificuldade de fazer? O que mais lhe incomodava na sua vista? Fazer o quê? Era de trabalhar à noite. Trabalhar à noite, né? Porque eu tirava plantão à noite. Eu entrava às 19 horas e saía no dia seguinte às 7 horas da manhã. Aí folgava 3 dias, voltava de novo. Entendi. E aí a sua visão ficava daquele jeito embaçado, com muita dificuldade, né? Justamente. Entendi. Então, olha aí, pessoal. Olha como os diversos tipos de manifestação que a catarata pode trazer. Dona Ranilde, tem alguns tipos de catarata que, na verdade, é o contrário. Que ela piora durante o dia e melhora à noite. É a catarata que vem por uso de corticoide. Ela melhora à noite e piora durante o dia. Mas no seu caso, era uma catarata nuclear. Então, ela realmente piora à noite e ela pode melhorar durante o dia.
Eu Então, não usava nem colírio. Eu vinha usar colírio depois da cirurgia. perfeitamente. E o óculos da senhora não estava mais servindo, não é isso? O óculos estava, ó, caducou. Dona Ranilde, então vamos lá, pessoal. Vamos agora começar aqui. Dona Ranilde, estou aqui com um exame seu, ó, que eu peguei lá da clínica, ó. Olha aqui, ó. Pessoal, Dona Ranilde, exame de fundo de olho. Aquele exame que a senhora fez, a senhora lembra, né? Que eu lhe fiz. E aí esse exame é que possibilitou a cirurgia de catarata. Então anota aí. E o número da lente, né? E o número da lente também. Vou falar. Porque o Exatamente. esquerdo parece que o número é maior do que o direito. O direito. É isso aí, ó. Eu gostei, Dona Ranilde. A senhora tá atenta, né? Dona Ranilde aqui, ó. Vamos lá, ó. Então, pessoal, antes de fazer a cirurgia de catarata, aqui, como foi o caso da Dona Ranilde, apesar de ela estar com a glicemia um pouco alta, que era jejum, mas a glicada dela, que era o principal exame, estava ainda até 8, 8,5. Então dá para operar sim. O mais importante é o que está dentro do olho. É isso aqui, ó, que está dentro do olho, que é o exame chamado retinografia. E esse exame, como eu estou mostrando aqui para vocês, o exame da Dona Ranildes, ó, o nervo óptico, os vasos sanguíneos, estão todos normais. Essa parte central aqui, ó, essa manchinha escura, é chamada de mácula. Lá está a parte central da nossa visão. Lá está 90% da nossa visão. E no caso de Dona Ranildes, a mácula vai ser vista por um exame específico, chamado OCT, que nós temos aqui também. Tá bom? Então, pela retinografia, pelo fundo de olho, tudo ótimo. O que possibilitou ela realizar a sua cirurgia. Tá ok? Então, retinografia, fundamental. Não opere catarata sem fazer exame de fundo de olho. Por favor, vai trazer mais complicações. Eu atendo paciente, Dona Ranilde, de todos os jeitos. Paciente como a senhora, um caso bem tranquilo para resolver, como também casos já complicados de cirurgias que a gente tem que resolver. Então, as grandes complicações vão das piores indicações. Então, a falha maior está na indicação. Então, tem que indicar bem. Indicar bem para dar um bom resultado, como foi no seu caso. Então, olha aqui, ó. Dona Ranildes, queria que a senhora falasse em relação aí um pouco, como foi essa experiência, assim, logo depois que a senhora fez o primeiro olho, como é que foi o repouso, como é que foi para a senhora suportar isso da cirurgia de catarata? Foi horrível. Foi horrível, porque eu não podia fazer nada, eles não deixavam. É, né? Eu nem ia buscar água para beber, a água vinha até a mim. A senhora ficou uma rainha. A senhora ficou Eu uma botava rainha. eu botava uma panela grande em cima da mesa, aí vinha o prato de comida para ficar no mesmo nível da boca, ó, para não baixar a vista. Tu sabe como é a Aline, né? Eu sei A como é Aline que é. pega no pé, Eu sei. Mas a senhora foi bem eu ia cuidada. banhar, ela ficava lá me olhando. É, né? Pra não cair shampoo no olho, não cair sabonete no olho. Mas a senhora usou o colírio direitinho, que eu sei, se cuidou bem, não foi? Teve Entendi. uma vez que foi pro prédio forte, estava coçando muito e fugi de filme. Legal. Dona Ranilde. E quando Dona eu não Nilde. tinha de filme, eu chorava para poder lubrificar o olho. Entendi, tá certo, tá certo. Tá certo. Dona Ranilde, uma coisa. Aí no caso da sua visão, ela foi melhorando, foi clareando e foi ficando melhor. Ficou 100%. Beleza, é isso aí. Eu nem uso óculos. O óculos eu mandei fazer por fazer. Eu Entendi. não uso óculos, não. Entendi. Eu enfio a linha no fundo da agulha. Sem óculos. Opa, que bom, que bom. Eu fiz a cirurgia, foi nas tuas mãos. Tuas mãos Obrigado. Obrigado. Sim, e o E a outro senhora- olho. E o outro Não, olho. calma. Vamos. É para depor na história. Calma, se contar a história, É? isso aí não pode botar no final da novela. Dona Ranilde, vamos lá. Pessoal, então foi assim. Dona Ranilde, aqui é o seguinte. Nós estamos nesse quadro hoje. A senhora não tem ideia de como a senhora está ajudando centenas e até milhares de pessoas que estão nessa dúvida sua. Pessoas que estão passando por uma situação muito pior. Pessoas que estão com risco de perder a visão. A senhora teve um caso de catarata que é reversível, que dá para operar e recuperar. Pior é quando as pessoas querem se tratar,
têm condição de se tratar, dona Ranildes, e acabam não tendo mais a chance de recuperar a visão, quando descolamento de retina com outras doenças. Então vamos lá. Você vai dizer o grau do olho esquerdo e o grau do olho direito? Vou dizer. E depois da cirurgia, né? Porque isso é a minha curiosidade. Não se preocupe. Hoje a senhora vai saber tudo, dona Ranildes, tudo aqui. Vamos lá, ó. Nós estamos aqui, ó. Pessoal, o próximo exame que serve para avaliar, que dona Ranildes fez, minha paciente, minha amiga, é essa aqui, ó. Pessoal, esse aqui é a angiografia. OCT angiografia. Esse OCT, ele vai avaliar os vasos sanguíneos da retina. Ou seja, a retina é preenchida por vasos e o diabetes vai atuar naqueles vasos. E aí, isso foi avaliado, porque se tivesse alguma alteração nos vasos, não poderia operar. Então, tudo isso tem que ser avaliado, fundo de olho, angiografia e o OCT, que é a tomografia. Essa tomografia é o melhor exame que existe para avaliar o centro da visão. Então, se ele tivesse já com algum edema, com algum inchaço, como aqui não mostra, por exemplo, ó, aqui não mostra, vocês podem ver, ó, tá tudo bem na parte final, ó, bem lisinho. Então, mostrou que realmente ela poderia ser submetida a uma cirurgia de catarata. Doutor, mas muita gente faz logo cirurgia e não pede esse tipo de exame. Por que isso acontece? É um risco muito grande, pessoal. Hoje em dia, nós temos, dona Ranilde, tanta tecnologia, a senhora sabe, né? Foi lá, fez tantos exames que a senhora teve que fazer, e isso tudo é importante. Quanto mais exames a senhora faz antes de fazer uma cirurgia, maior a chance de a senhora ter um sucesso na cirurgia. Porque no passado não fazia exame nenhum, era operar logo. E agora não. Agora você se prepara melhor e você já consegue quase definir o resultado. É mais fácil, como foi o caso da senhora. Então essa live é bem focada para as cirurgias de catarata. É que nós fazemos, é nossa vida, é todos os dias, é toda semana operando direto. Mas com muito critério, ainda mais em pessoas com diabetes, que é a nossa área total de atuação. Dona Ranilde, me diga hoje, como é que está hoje? Eu sei que o diabetes não é fácil. Eu tenho contato com a senhora, eu lhe acompanho também, eu lhe ajudo. Mas me diga assim, qual é a maior dificuldade que a senhora vê hoje, não na visão, mas em relação ao diabetes em si? Qual é o que mais lhe deixa angustiada? O que mais desabafa? Diga para mim agora, qual é a sua maior medo? É comer o que eu não posso. É comer o que eu não posso. Né? Refrigerante, desde o começo do ano que eu não tomo. Entendeu? Uhum. Mais alguma coisa que a senhora não gosta? Diga para mim. Que eu não gosto? Que a senhora gostaria de comer ou que a senhora não pode? Na época de pandemia, aí me deu falta de apetite, me deu falta de... Eu não sentia cheiro de nada, uma impaciência, que eu não sei ficar parada. Aí depois me apareceu uma dor nas costas, da nuca até na metade do quadril aqui. E anteontem eu fiz 3 tomografias. Tomografia da coluna cervical, da torácica e da lombar. Ficou de sair o resultado hoje, fiz particular para ser mais rápido, parece que foi pelo SUS. Mas amanhã sai, eu já estou com retorno para o médico para ele olhar, e assim vai ser, para saber que eu tenho escoliose, né? Não sei se é isso. Dona Ranilde, vamos lá, deixa eu falar uma coisa. Pois então pronto, a gente vai lhe dar o suporte que a senhora quer e que a senhora precisa nesse momento. Uma das principais coisas, um dos principais prazeres nossos, dona Ranilde, é o prazer de comer, é o prazer do paladar. E isso para nós todos, seres humanos. Então é uma coisa que nos dá prazer. A senhora nunca pode ficar privada disso. Eu estou comendo 3 em 3 horas. Mas não é só isso, infelizmente. Nós temos uma equipe de nutrição, que eu vou disponibilizar isso para a senhora. Não é uma coisa que vai lhe ajudar muito. Porque uma coisa é a senhora passar hoje por uma nutricionista. E aí a senhora vai sair dela toda bem organizada, mas depois, para quando voltar nela daqui a 6 meses, 1 ano, aí já está tudo descompensado de novo. Uma boa ação é importante. Se essa boa ação for replicada todos os meses,
ela se torna uma excelente ação. Então, nós estamos em busca de situações desse tipo, de acompanhamento. Porque não adianta só naquele momento, tem que ter uma continuidade. E é isso que a gente vai disponibilizar para a senhora. Não se preocupe, tá bom? Dona Ranildes, me diga uma coisa a mais. Vamos agora para o grau. Operamos de catarata. A gente sabe que a catarata, na cirurgia aqui, a gente substitui uma lente, tira uma lente que está estragada dentro do olho, que é a catarata, e bota uma lente nova. E essa lente tem um grau. E esse grau serve para corrigir o grau da pessoa. E foi feito isso na senhora. Você fica um lado mais enxergando para perto e pode ficar também um lado enxergando mais para longe. E nesse caso, você fica independente de óculos. Foi o que aconteceu com a senhora. Dona Ranildes, me conte hoje a sua experiência. A senhora consegue enxergar? Como é que está a sua visão? A senhora fazendo um comparativo de agora para antes da cirurgia. Como é que foi essa mudança? É 100%. Eu estou lendo aqui um papel, ó, sem óculos. A letra é bem miudinha. Né? E aquela dificuldade que a senhora tinha? Aquela dificuldade à noite, a senhora ainda tem? Como é que está isso? À noite? Como é que está? Continua. Que a senhora tinha antes, aquela dificuldade à noite, que a senhora falou. Como é que tá? A cirurgia melhorou. Aí quando eu fiz o segundo olho, aí que ficou melhor mesmo. Entendi. Então, o que a senhora diria assim, para uma pessoa hoje que está parecida com a senhora, uma pessoa ativa, a pessoa que tem diabetes tipo 2, que é uma senhora que sempre trabalhou na vida e que agora tem com diabetes e está com a visão embaçada e vai ter que operar ou já operou de catarata? Qual é a recomendação que a senhora daria para ajudar ela agora nesse momento? Que ela faça a cirurgia dela tranquila, de preferência com você, e seguir todo o repouso. Porque meu marido fez, mas no dia seguinte ele saiu no sol, ele foi para a feira, aí ele quase fica cego. Foi preciso ele no Rio de Janeiro se tratar com a psicóloga. Nesse tempo botava a lente, né? Era diferente. Naquele tempo era diferente. Fazia nessas clínicas aí da vida da Rua do Passeio por acolá. Entendi. E no caso do controle do diabetes, é importante a senhora manter o controle para que o resultado da cirurgia também seja bem previsível? Qual a importância que a senhora dá para isso? O que a senhora diria voltado para esse assunto, para essas pessoas? A pessoa tem que controlar a diabetes. Tomar medicação. Aceitar, porque o médico está querendo o seu bem. E ele diz, coma de 3 em 3 horas. Eu estou comendo 3 em 3 horas. E eu faço a minha glicemia em casa, um dia sim, outro não. Certo. Hoje, e quanto tem dado? Quanto tem dado sua glicemia? Hoje dá 123. Em jejum? Em jejum. Hoje não, ontem. Vou fazer amanhã agora. Ontem deu 123 em jejum. Ótimo, entendi. E aí eu comprei o aparelho, eu comprei tudo. Todo dia. Pronto. Um dia sim, outro não. Pego uma furadinha no dedo. Entendi. E qual é o valor que a senhora dá, então, para que a gente possa resumir, que a senhora dá para a informação, para o conhecimento que a senhora tem em diabetes? Aquele conhecimento que a senhora tinha vago antes de a senhora ter o diabetes e agora que a senhora tem o diabetes, o que foi que mudou? A senhora hoje entende mais a doença, sabe o que fazer, sabe notar um pouco mais ela? Me explique um pouco sobre isso, sobre esse conhecimento que a senhora adquiriu sobre diabetes nos últimos meses e anos. Eu sigo à risca o que o médico manda, eu sigo à risca. Eu já tenho uma vizinha que ela dá quase 200, ela não está nem aí, ó. Bebe a Coca-Cola dela, como que ela quer. Eu que não vou comer, beber, vou. Tu é louca. Mora bem aqui do meu lado. Né? E a senhora já conversou com ela? A senhora já conversou com ela? Não, eu digo muito para ela, come doce. Eu não como doce há muito tempo. Há muito tempo eu não como doce. Álvaro, desculpa eu me intrometer, mas foi difícil, Álvaro, dela aceitar. Entendeu? Eu tive que chegar no médico, no geriatra, e dizer, pelo amor de Deus, que ele falasse na frente dela que era diabética ou não. Porque eu dizia para ela perguntava se eu tinha feito medicina. Para me entender de diabetes. Eu disse, mamãe, Aline, pode aparecer aí, para não achar que é um
sei lá, um Lombardi aí na vida. A Aline aí, ó. Pessoal, essa aqui é a Aline Leitão, filha da dona Ranildes. É, ó, Unicarne aí, ó. Muito amigas e eu admiro muito, parabenizo muito pela filha que a senhora tem, viu, dona Ranildes? É uma filha de ouro. Álvaro, eu dizia pra ela assim, mamãe tem uma pré-diabética. Tu estudou medicina? Tá aí agora. Era pra tu ter feito medicina, não turismo. Eu, peraí. Aí nós fomos no geriatra e eu falei, doutor, pelo amor de Deus, diga na frente dessa pessoa minha que se ela é ou não é diabética. Aí ele virou pra ela, olha, a senhora é diabética. Aí foi que ela veio começar a entender, entendeu? Veio aceitar, como eu tava te explicando, Álvaro, a mamãe não aceita diabetes. Ela tem a diabetes como um bicho-papão. Uhum. Só que eu disse pra ela que tem uma doença pior do que isso, que é a depressão. Perfeito. E a velhice. Depende muito. Depende muito, viu, Daniel? Aí, Álvaro, eu sempre te assisto, né? Ela disse, ó, tu vai ficar louca assistindo Álvaro. Porque eu te assistia e passava pra ela, né? As recomendações, o que tu falava e tal. Só que ela não aceitava. Aí, a partir do momento que ela começou a entender que ela é, aí foi que ela foi criando na realidade, foi cair na realidade, entendeu? Foi aceitando, tudo isso. Entendi. Muito bom, muito bom. Gostei muito. Então, Aline, nesse caso, realmente, essa é a primeira barreira que a gente enfrenta, né? É da rejeição, é da negação. Isso aí tem até uma psicologia que explica, são as fases do luto, né? Então, a primeira fase é a negação. É você não aceitar quando você está diante de um problema. E isso é muito prejudicial, porque você acaba sofrendo consequências disso, né? Mas, graças a Deus, dona Ranilde, com todo o apoio seu, principalmente, o nosso apoio também coadjuvante aqui, ela pôde melhorar. Essa tosse dela aí tem que dar uma cuidada aí. É nervosa mesmo, ela tá se nervosa falando contigo. Tá bom. A mão dela tá assim, ó. Tá bom, eu sei disso. Ô, dona Ranilde, graças a Deus, a senhora tem uma história de superação de diabetes. E seu caso foi importante porque a senhora descobriu o diabetes através da oftalmologia, através da catarata. Então, assim, se não fosse a catarata, talvez a senhora até hoje, nem soubesse do diabetes. E aí poderia estar sofrendo outras consequências a níveis diversos no organismo. Então, graças a Deus, agradeça, meu Deus do céu. Olha, a senhora está aqui na frente de uma pessoa que é grato por tudo. Sou grato por tudo. Pelas dificuldades, pelos fracassos, pelo sucesso, por tudo eu sou grato. Porque, pensa comigo, dona Ranildes, pensa comigo. A senhora descobriu o diabetes, a gente se aproximou, a gente se conheceu, a gente teve muitas coisas boas e ainda está tendo. Então, de repente, às vezes aquele obstáculo é só um motivo para que a gente possa se conhecer e que você possa descobrir coisas muito melhores na vida. Então, o diabetes, eu sempre falo, não é seu inimigo, nunca foi, ele é seu amigo. A partir de hoje, a senhora se alimenta melhor, a senhora se cuida melhor, a senhora se aproximou mais da sua filha, de Aline, por conta dessa questão de cuidado. Tudo isso são vantagens, são coisas que a gente tem que olhar por esse ângulo. E é por isso que a senhora está aí hoje, ó, toda bonitona, animada, e me deu até um presente, só que está lá em casa um presente, que é a caneta que a senhora me deu. A senhora lembra do presente? Essa caneta. Já, eu só uso ela para assinar. Não, ainda não secou a carga? Não, porque eu não uso ela o tempo todo. Eu assinei, pessoal, vocês não sabem? A dona Ranilde me deu um presente. Ela me deu um presente, ela me deu uma caneta muito bonita com meu nome escrito de presente. E eu assinei meu mestrado com ela. Não foi, dona Ranilde? Foi. Justamente. E essa caneta aí, a senhora... Ficou ela? Ela é azul. Azul. Ela é caneta azul, viu? Azul com dourado. Prosperou, azul com dourado. Dona Ranilde, é o seguinte, eu queria que a gente resumisse aqui essa live nesse momento agora e que a senhora deixasse uma mensagem. Olha, a senhora trabalhou com as pessoas, a senhora trabalhou com pessoas que são doentes, trabalhou em hospitais. Então a senhora tem essa noção viva na sua cabeça que a gente precisa ajudar as pessoas, a gente precisa compartilhar. A senhora tem sua vizinha, a senhora tem algumas pessoas que a senhora conhece também que tem diabetes e eu quero que a senhora ajude. Porque hoje a senhora parece que sabe pouco, mas a senhora já sabe muito sobre diabetes. A senhora já passou por isso na sua pele. Então, que a senhora compartilhe. Qualquer dúvida que a senhora tiver, converse com a gente, como a senhora tem conversado, que eu tenha falado com a Aline sobre isso, e vamos ajudar mais as pessoas que estão precisando com diabetes. Tá ok? Queria que a senhora dissesse assim, deixasse uma mensagem
para as pessoas que têm diabetes e que estão passando por essa situação? O que a senhora diria para elas nesse momento de agonia, de desespero, porque não sabem o que fazer com a sua visão perdendo pelo diabetes? Que tenha fé, esperança e procurar um bom médico, que só ele vai indicar quando você deve fazer essa cirurgia. Foi o caso que você fez. Porque com 30 dias depois eu operei o outro. Ótimo. Perfeito. E nesse caso, assim, o aprendizado em diabetes, a senhora também, qual é a nota que a senhora daria para o conhecimento, para que a pessoa possa aprender e se dedicar a se informar o máximo possível o diabetes? Qual é a nota que a senhora daria de 0 a 10 para isso? 9,9. Porque sempre a gente tem alguma coisa para aprender, né? Sempre, claro. Sempre. 9,9. Tá bom, perfeito, perfeito. Dona Ranilde, então é o seguinte, muito bom lhe ver, eu gostei muito, já estamos aqui há 43 minutos na live, queria lhe agradecer muito, muito mesmo, que a senhora é uma pessoa muito querida, é muito amiga minha, eu gosto muito da senhora mesmo, de verdade, a senhora sabe disso. E a Aline também, agradecer muito, a Aline, o Antônio Carlos também, que são seus pupilos. Quando eu disse pra ela que tu ia fazer uma live com ela, que tu ia ligar, aí ela disse assim pra mim, o que foi que tu já foi dizer pra Álvaro, Aline? Pensando que tu vai puxar a orelha dela. Pois, Aline, parabéns pelo cuidado com sua mãe aí. Meu Deus do céu, vocês são um espelho de uma família que a gente tem que replicar e tem que divulgar, porque essa união aí é louvável. Não é toda família que é assim, não. E aí eu quero parabenizar vocês por isso também. Dona Ranilde, já sabe que sempre pode contar comigo. A parte de nutrição nós vamos lhe disponibilizar também, para que a senhora tenha acesso a isso, já que essa é a sua maior dificuldade. Suas considerações finais, Aline, pode falar aí suas últimas palavras para poder a gente finalizar nossa live. Depois da pandemia, eu vou te ver, para ver como é que tá. A revisão. Eu até tinha marcado, mas aí veio a pandemia e eu cancelei. Não se preocupe não, a gente está aqui às ordens, não se preocupe não, viu? O que importa é a senhora estar bem, isso que importa, viu? Aline, um beijo e eu queria agradecer a todos vocês por isso. Beijo! Valeu, Álvaro. Aline, valeu, obrigado, viu? Valeu, meu amor. Vou voltar aqui. Boa noite. Boa noite. Pessoal, então é isso, pra vocês entenderem. Resumindo aqui, voltando para o vertical. Diabetes é isso, é desafio, a gente fica triste, a gente desanima no começo, resiste muito a aceitar que tem um diabetes e esse é sempre o primeiro passo. Sempre. A gente como médico, a gente tem uma parte psicológica também, uma parte de coaching psicológico no diabetes. E isso é fundamental. Porque vocês pensam que a nossa parte é só chegar e fazer uma cirurgia e é muito mais do que isso. Eu diria que essa parte da cirurgia é até secundário. O principal é o apoio. O principal é o cuidado que nós fazemos com cada paciente. E isso é o diferencial. Não é o que você faz, é como você faz. E é isso que a gente tem, o Diabetes com Visão. É isso que a gente cuida. A nossa equipe toda é, digamos, arraigada desses princípios. Todos têm essa mesma energia de cuidar da pessoa e de fazer com que cada paciente, cada aluno nosso que entre, que participe do nosso programa, que entre de uma forma e que saia de uma maneira melhor. Que o check-out seja melhor do que o check-in. Então, você certamente sairá renovado, como um lava-jato, um carro que entra de uma forma e ele sai de outra forma. Isso requer treinamento, requer cuidado e muito conhecimento. Então, que vocês tenham uma excelente noite. Eu quero agradecer agora aqui pessoalmente cada um de vocês. Vamos falar. Essa semana, mais uma semana de lives, né, pessoal? Foi uma semana que a gente fez todos os dias também, ontem, anteontem, e amanhã temos os destaques da semana do canal do Instagram, do YouTube, né? Que é o resumo da semana. Então, realmente tem sido muito importante assim, a gente estar junto, né, conectado, imerso nesse cuidado com diabetes. Essa preparação para uma live dessa, pessoal, ela requer um tempo, né? A gente estuda, se prepara, organiza várias coisas, entra em contato com os nossos pacientes para poder fornecer aqui para vocês o melhor que a gente pode nesse ritmo avassalador, insano que nós estamos, que é de lives todos os dias em contato com vocês, ok? Então, agradecer aqui a todos, a Josi, o Sidney, a
A Lígia, minha amiga Lígia, tudo bem? Oh, muito cuidado aí, ela adorou também a live, mandou aqui um abraço para nós. A dona Deusuíta, um abraço, dona Deusuíta. Obrigado, Flávia também. Obrigado, Flávia. A Clauzinha Claudete, tudo bem, Claudete? Um abraço para você. Adriana Borralho, minha amiga. Quem mais aqui? Nós estamos também aqui, é o Pedro, nosso amigo lá de Belo Horizonte. Aqui a Mari, um abraço, Mari. Clédina, lá do interior. Aqui o João Marcelo, sempre conosco. Melhoras para sua tia, um abraço. Aqui o Matheus, nosso aluno de medicina. Tudo bem, Matheus? Um abração aí, viu? Em breve iremos voltar às aulas. Aqui o nosso Alisson, nosso amigo, futuro oftalmologista, meu aluno de medicina do 7º período, não é isso? Vai para o 7º período agora, meu aluno. Aqui o Gleidson também, nosso aluno de medicina, Sebastião também aqui. Aqui a Rayane, dona Ranildes, tudo bem? O Vitor Salomão. Aqui o Paulo, meu amigo, da parte de lente de contato, pessoa muito boa da lente de contato. E muito obrigado, Tatiana também, nossa amiga. Além, porque os olhos dela às vezes ficam seco. Bom, uma pergunta muito boa, né? E a gente sempre explica. O diabetes causa olho seco? Sim, diabetes causa olho seco. Porque o diabetes, ele reduz a sensibilidade da superfície do olho. Então, o que estimula a produção de lágrima no olho é o olho secar um pouco. É o olho realmente ficar irritado. E quando você diminui a sensibilidade, você diminui esse estímulo para que haja produção de líquido, de lágrima. Então, o diabetes ele está associado a olho seco, sim. Ele está associado a uma dificuldade de cicatrização? Sim. O diabetes está associado a uma baixa produção de lágrima? Sim. Doutor, então eu coço mais o olho do que o normal porque eu tenho diabetes? Sim. Ah, doutor, mas meu diabetes está controlado. Então você vai coçar menos. Porque o diabetes descompensado, ele gera muitas consequências. O diabetes compensado, você é uma pessoa normal. Doutor, posso ser uma pessoa normal com diabetes? Absolutamente. Quer saber de uma coisa? Não dá nem para saber se você tem diabetes. Olha só, olha que curioso. Não dá nem para o médico saber se você tem diabetes tipo 2 e se você estiver controlado. Se você não disser para ele, se você não me disser que você tem diabetes tipo 2, 40 anos, 50 anos de idade, e você fizer um exame de sangue e der normal, porque você está tomando algum remédio, nem dá para saber que você tem diabetes. Olha só, olha que ponto curioso que você pode notar. Então, a pessoa pode ter uma vida normal? Sim. Se cuidando, fazendo todos os pré-requisitos que nós estabelecemos para que você consiga atividade física, eliminando os erros, criando novos hábitos, seguindo uma trajetória de uma vida normal, você pode ter, e dá até para enganar o médico, nem dá para a gente saber se você tem ou não tem diabetes. Porque uma vez que você toma suas medicações corretamente, a sua glicemia fica normal, a sua hemoglobina glicada fica normal. Então, tudo isso fica estável e, consequentemente, não há complicações, porque você vive como uma pessoa absolutamente normal. Ok? Mas aqui o Léo Parente, um amigo meu médico, a Samara, minha amiga, abraço Samara, um beijão. O Tiago também, Tiago da minha turma, amigo meu médico. A Tatiana também tive que passar pela fase de aceitação. Depois dessa fase que vem a consciência dos males do diabetes descompensado. É isso, Tatiana. Tatiana é um caso interessante, é um tipo 1, mas de início mais tardio, então também é difícil a gente aceitar. Imagina agora, a pessoa chegar, você tem isso, isso, isso. Calma, peraí, vamos com calma, não tem isso não parece. Então, você aceita quando você conhece um pouco mais. Você se tranquiliza, ainda mais com uma experiência positiva disso. A gente não pode achar que o diabetes é uma experiência negativa, porque tem pessoas que estão assim, vivendo, estão tendo complicações, amputando, hemodiálise, ficando cego. Não, 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 não. Não é para esse lado que você vai olhar. Você vai olhar para a dona Lázara, minha paciente de 100 anos. Eu sempre falo dela, né? Depois eu vou fazer uma live com a dona Lázara, de 100 anos. Diabética, 40 anos, enxerga tudo, 100%, longe e perto. Pode? Pode, pessoal. É para esse lado que você vai olhar. Você não vai entrar para estudar, por exemplo, não sei, fazer medicina, ou fazer um curso que você quer fazer, e você vai pensar que você vai ser o pior da turma. Não, ali todo mundo fica reprovado, ali é muito difícil, eu vou ser o pior da turma. Não, você vai entrar para ser o melhor da turma. Você vai entrar olhando para aquele uma pessoa, ou duas, mas que seja o melhor da turma. Você vai entrar para dar o seu melhor. Você vai ser o melhor filho. Você vai ser o melhor que for. Você não vai olhar sempre para o lado pior.
Você não vai olhar que o diabetes em você vai levar para aquele caminho ali que você vai ficar com complicações. Não vai. Depende de você. Depende de um cuidado. Depende de você conhecer cada vez mais o que é o diabetes. E é isso que nós abrimos as porteiras agora. Nós disponibilizamos, compartilhamos tudo, abrindo todo o consultório, toda a minha vida aqui para vocês. Abrindo, compartilhando, para que vocês aprendam. E vejam que isso não é nada de um bicho de sete cabeças. Dá para conhecer, dá para aplicar no dia a dia, dá para aplicar hoje esse conhecimento, dá para aplicar amanhã, dá para chegar a um ponto que você aplicou 21 vezes e aí vira um hábito. E aí você já incorporou aquilo. Você já sabe que não pode aquilo, já sabe que é melhor por aquilo. E aí você vai caminhar cada vez mais naquele caminho de Dona Lázara. E menos naquele caminho da mortalidade precoce. Naquele caminho do infarto, naquele caminho das complicações que a gente sabe muito bem quais são. Tá bom, Tatiana? E a aceitação, ela é facilitada quando você olha nessa direção. Você chega no primeiro dia de aula e a pessoa fala assim, olha, aqui é muito ruim, aqui todo mundo fica reprovado, aqui todo mundo vai tirar nota baixa e teu destino é esse, é ficar reprovado também. Você deprime naquele momento. E ao contrário, você no primeiro dia de aula recebe um professor animado, recebe um professor que te motiva. Olha, aqui é até um pouco difícil, mas dá para vencer. Olha aqui a história de seu João, olha a história aqui do Pedro, como ele venceu, ele é o melhor da turma e ele é um sucesso. E é isso que eu busco em vocês. Eu busco em vocês a pirâmide do sucesso em diabetes. Vocês têm que ser uma pessoa com sucesso. Uma pessoa que busca excelência em tudo. Uma pessoa que busca o caminho de Dona Lázara. Que busca o caminho do conhecimento. Aí, nesse caso, a aceitação, ó, é facinho. Tá bom? Vamos aqui para frente. Dona Maria Medeiros, eu queria fazer uma consulta com o senhor. Sou de Patos, da Paraíba. Ou Paraíba, Patos, né? Perto de Paraíba, João Pessoa, né? É perto de João Pessoa? Como é que é? João Pessoa aí, 4 horas da manhã, já tá sol, rapaz, aí, né? Um abraço aí, João Pessoa. Tenho amigos aí que moram no Seixas, em Seixas, né? Aí, em João Pessoa, né? Então, não se preocupe. A gente, via online também, por aqui hoje em dia, tudo é via online, a gente consegue lhe ajudar, lhe dar todo o suporte. Só essas lives aqui, pessoal, já ajuda muito, já é muito conteúdo de muita coisa importante que eu já falo mesmo durante a consulta. E aí fica à sua disposição para lhe ajudar no que for preciso. A Clédia também, abraço para o seu Manel, meu paciente. Dona Deusa, minha paciente também. A Edna, minha amiga de Caruaru, obrigado. O senhor Napolino, meu paciente também. Dona Maria. Tatiana, obrigado com a gente. Obrigado, Tatiana. Eu que agradeço, viu? Te cuida aí e vamos firmes, tá bom? Maria também, o Sebastião, nosso amigo. Sebastião, ó, força aí, tudo bem. Diabetes tipo 2 causa coceira? Sim, pode causar, né? Diabetes, ela evolui com várias alterações dermatológicas. Pode gerar prurido, coceira. Isso devido até aquilo que o Dr. Flávio explicou ontem, né? Algumas alterações, né, no sangue que podem gerar um pouco de irritação na pele, tá? Meu pai usa 3 colírios. Sim, tem que avaliar por quê. Se é para glaucoma, se é para olho seco, o que está acontecendo, depois manda que a gente te orienta, tá ok? Sebastião, é isso que o paciente precisa ouvir dos seus médicos. Essas palavras de conforto e tranquilidade. Parabéns, doutor. É isso aí, Sebastião. Vamos sempre lembrar. Eu sempre penso assim, como eu fiz essa comparação com vocês. Primeiro dia de aula do aluno. Primeiro dia de aula sua, quando você vai estudar. Faculdade, colégio, onde for. Você chega, o que você quer naquele primeiro momento? Olha a importância de quando você descobriu o diabetes, você receber a orientação certa. Ali vai te direcionar para qualquer um dos 2 caminhos. O caminho da maior complicação possível do diabetes e o caminho da melhor solução possível do diabetes. E eu digo mais, essa pessoa como Dona Lázara, essa pessoa que chega a 100 anos de idade com diabetes sem nenhuma complicação dela, é uma forte candidata, segura essa, olha, é uma forte candidata a servir de exemplo e de orientar outras pessoas. Olha o poder que ela tem. Dizer assim, olha, eu fiz, olha como eu estou aqui hoje. Façam o que eu fiz. Sigam o mesmo caminho que eu segui. Sigam os meus passos, que vocês vão conseguir ter sucesso. E os passos são esses, pessoal. Ouvir orientações e se educar sobre isso. Tá bom? Pena minha internet está péssima, olha, tá bom. Tudo certo. Pessoal, muito obrigado, então. Abraço a todos vocês. Amanhã tem resumos da semana. Compartilhem, curtam aqui do lado a nossa live, que nos ajuda também para que a mensagem chegue a mais e mais pessoas. Muito obrigado a cada um de vocês.
Deixem seus comentários, suas dúvidas, vai ser um prazer sempre contribuir. E suas sugestões, me dê ideias de lives que eu possa fazer para vocês, para contribuir, para tirar as dúvidas que vocês tenham sobre diabetes na sua visão. Se embaça, se coça, se dói, se não está enxergando, o que está acontecendo, que eu vou ajudar vocês, tá bom? Aline, muito obrigado, Dona Ranilde também, obrigado por tudo. E vou mandar para vocês essa consultoria nutricional da nossa equipe aqui. Quem precisa aí de uma orientação de nutrição, avisa aí. Pronto, a gente vai fazer uma orientação também. Depois eu vou convidar aqui uma nutricionista muito boa, sou suspeito para falar, para a gente fazer uma live aqui para vocês de orientação nutricional. O que vocês têm que comer, o que pode, o que não pode, quando comer, quantidade, tudo em detalhes para ajudar aí na alimentação de vocês. Beijo e até a próxima. Domingo tem mais.